Olá pessoal, bem-vindo ao Bate-Papo com o Estomaterapeuta. Hoje com um assunto um pouco diferente, mas que tem tudo a ver com as lesões diabéticas, de pés diabéticos. Por quê? Se eu não tenho um bom controle da glicemia, eu não vou ter um bom processo de cicatrização. E isso aí surgiu da minha observação, trabalho ao longo dos anos com pessoas diabéticas e que a gente observa que a forma de alta aplicação de insulina não está correta, ok? Então nós vamos falar das práticas, né, seguras para o preparo e alta aplicação de insulina, que está baseada nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2017 e 2018. Então, novamente, nós estamos falando de uma diretriz de uma sociedade, ok? E não simplesmente o que a gente acredita que deva ser. Então, como que a gente controla o diabetes? Eu sempre falo que existe um pilar, são 3 pilares: dieta, atividade física e uso correto da medicação. Os 3 são importantes. O tratamento de diabetes não é simplesmente tomar o medicamento, receber a insulina, injetar a insulina, administrar a insulina, mas ele envolve também dieta, atividade física e essa forma adequada de administração da insulina. A dieta, principalmente a dieta orientada por um profissional, um nutricionista, e a atividade física também por um educador físico, que entenda desse processo e que vai saber as necessidades individuais de cada pessoa. Aqui, só para a gente entender como que a gente, né, são os parâmetros do controle da doença. Então, o exame principal que a maioria dos pacientes chega para a gente sem conhecer, sem saber, é a hemoglobina glicada ou glicemoglobina. Então, nos pacientes, para ela ter um bom controle, ela tem que estar abaixo de 7%. Isso é essencial, abaixo de 7%. Algumas faixas etárias maiores em alguns idosos é aceitável até 8%. Porém, quando nós estamos acima disso, a partir de 9, nós estamos com um mau controle, um controle ruim. E como que a gente faz para melhorar o controle? Dieta, atividade física e o uso correto das medicações. Eu não vou aprofundar nesses detalhes que daria uma aula, ok? Aqui também mostrando que a gente tem as insulinas, né, ultra rápidas, intermediárias. Em geral, os nossos pacientes fazem uso da rápida e da intermediária. A rápida é usada na maioria das vezes para correções, tá certo? E a mais comum intermediária é a que a gente conhece, a NPH, ok? Então, é para lembrar que a intermediária, a NPH, a leitosa, ela começa a ação com 2 a 4 horas após a aplicação. E o pico dela vai estar com 4 a 10 horas, ok? Isso é muito importante para a gente saber que o diabético precisa de um esquema alimentar adequado, uma orientação adequada, para ele não ter hipoglicemias, que é uma complicação aguda e uma complicação grave, que pode levar a coma e até lesões cerebrais mesmo, ok? E a ação rápida, que é a transparente, ela, com meia hora após a administração, ela já está fazendo efeito, ok? Isso para chamar a atenção que nós não podemos confundir as insulinas. A NPH, a leitosa, a rápida é aquela transparente. O automonitoramento é extremamente importante, principalmente para o paciente que faz uso da insulina com múltiplas aplicações. O ideal seria 4 vezes ao dia, tá? E muitas vezes as pessoas negligenciam isso e não fazem esse automonitoramento. Então, ele é indicado, recomendado e deve ser feito principalmente se o paciente estiver sentindo mal-estar, a pessoa não está bem, faz uso de insulina, às vezes está hipoglicêmica e aplica insulina, a glicose vai baixar mais ainda. Então, chama atenção para esse ponto. Conservação da insulina não é na porta, a grande maioria das pessoas armazenam na porta, é dentro da geladeira, tá certo? Onde nós temos uma estabilidade maior de temperatura, preferencialmente onde está essa seta azul, que é acima do gaveteiro, no meio da geladeira, longe do refrigerador, que nós não podemos congelar a insulina. A conservação dessa insulina, quando ela ainda está lacrada, tá certo? Fechada, nova, sob refrigeração entre 2 e 8 graus, ela dura de 2 a 3 anos, tá certo? A partir da data de fabricação. A insulina em uso, que está no frasco, sobre refrigeração entre 2 a 8 graus, ela dura de 4 a 8 semanas, tá bom? E também
nós temos que considerar que algumas pessoas deixam na temperatura ambiente, que não pode ultrapassar 30 graus. Então, essa insulina em uso vai depender do fabricante e ela pode durar após aberta de 4 a 8 semanas. Então, vamos ver a recomendação do fabricante, ok? A insulina em uso, já com a caneta recarregável contendo refil, ela fica na temperatura ambiente, até 30 graus também, e vai ter a mesma duração. Então, é importante observar isso, tá certo? A insulina que a gente aplica através da caneta, que tem o refil, ela, a partir do momento que está em uso, na maioria das vezes, ela vai poder ficar à temperatura ambiente. Mas sempre lembrando que a gente tem que seguir as recomendações dos fabricantes. O transporte de insulina, eu uso caneta e o meu refil é suficiente para a minha viagem, eu levo ela na minha bolsa de mão e pronto. Agora, se eu precisar levar refil ou frascos de insulina, eu preciso de uma caixa de isopor, gelo, tá certo? Se eu for usar um gelo doméstico, eu tenho que colocar dentro de uma sacola plástica, amarrar para ele não derreter e preferencialmente também passar uma fita vedando a caixa. Ou como essa bolsinha aí muito legal que eu estou mostrando para vocês. Mas é importante o transporte adequado, ok? Então lembrando que a caneta que está em uso não precisaria disso, mas os refis da caneta precisam da mesma forma de transporte do frasco. Isso é fundamental, homogeneização. O que é isso? Mistura da insulina. A maioria dos pacientes não fazem, estou dizendo da NPH da leitosa. E o que acontece? Quando eu não homogeneizo, eu não tenho dose homogênea, tá certo? Então eu acabo tendo concentração alterada da insulina, por falta dessa mistura. Essa mistura tem que ser suave, movimentos circulares, ou na palma das mãos, ou mesmo em pêndulo. Só que precisa ser suave, mais ou menos 20 movimentos. Você vai observar quando ela já está toda homogeneizada. Não pode ter agitação vigorosa, porque forma bolha, por causa do ar, que vai ser do ar que está ali, tá certo? E aí o que vai acontecer? Essas bolhas vão atrapalhar na hora da dose. Então, a agitação for vigorosa, aparecerão bolhas que acarretarão no nosso principal preocupação, que é o erro de dose. Não podemos ter erro de dose, porque senão o meu tratamento vai estar inadequado. Imagine o meu paciente com feridas e com a glicemia totalmente descompensada. Não dá, né? E aí, para a gente aspirar a dose correta, nós temos que fazer algumas considerações. Primeiro, né, a nossa insulina ela é medida em unidade internacional. No Brasil, nós dispomos de preparações com concentração de 100. Então, 1 ml, tá? 1 ml de insulina tem 100 unidades. A seringa possui a escala graduada em unidades adequadas a esta concentração, o 100, tá bom? Não podemos confundir isso. Por isso que também a seringa é identificada como o 100, porque eu tenho ali cada ml 100 unidades. Não se deve usar a seringa graduada em ml. Isso é um perigo, principalmente por risco da gente confundir e tomar doses inadequadas. Não pode. Aqui eu tenho para falar, eu tenho a seringa própria para insulina com agulha fixa e agulha removível. A agulha fixa, ela é mais segura, porque ela não tem espaço morto, tá certo? Ela é principalmente indicada para quando eu vou fazer misturas de insulina. Então, vamos lá. Essa agulha fixa, ela tem também diferentes apresentações. Capacidade para 100 unidades, e aí ela vai ter uma escala de 2 a 2 unidades, ok? Então, vai registrar apenas doses pares. É muito comum essa dúvida. Com capacidade para 50 unidades, que ela vai ter escala de 1 em 1 unidade, ok? E temos também de 30 unidades, sendo a escala graduada de 1 em 1 unidade e de meia e meia unidade. Essa vai estar ideal para as prescrições fracionadas e mesmo prescrições ímpares, tá bom? Então, lembra sempre disso. É muito importante. A agulha removível, ela tem espaço morto, que a gente pode perder até 10 unidades, na média 5 unidades. E ela também vai estar, geralmente elas são de 100 unidades, então a gente tem que lembrar que vão ser
graduada, ela vai estar graduada de 2 em 2 unidades e é impossível que eu possa fazer aspirar ímpar, é muito mais difícil. Eu vou incorrer em erro. Então, lembrando que eu tenho de 30, 50 e 100 unidades. Aqui só para chamar atenção que eu preciso estar num ambiente claro, eu tenho que ter uma boa visão, eu não posso estar com dificuldade em enxergar as graduações dessa seringa, tá bom? Isso é muito importante. E também chamar atenção a reutilização da agulha. É muito comum essa prática no Brasil. A Sociedade Brasileira de Diabetes não recomenda, tá? Diz que é para usar e desprezar, porque aumenta risco de dor e, obviamente, de infecção, tá bom? Então, a gente tem que sempre considerar isso. Tanto a agulha da seringa quanto a agulha da caneta não deve ser reutilizada. Nós temos canetas de forma recarregável, tá? E descartável. Então, a gente também vai encontrar refil da caneta recarregável de 3 ml e tem essa mesma proporção de unidade. A caneta descartável também é preenchida com 3 ml de insulina. Mais recentemente, tem algumas canetas de 1,5 ml. A caneta é recarregável e o refil de insulina deve ser do mesmo fabricante para garantir o encaixe perfeito e a sua boa utilização. Então, lembre sempre disso. As canetas podem registrar as doses pares e ímpares, porque ela é segura, ela tem uma precisão maior. Então, quando a gente vai fazer uma comparação entre o uso da seringa e da caneta, a caneta ela é mais precisa, ela é mais segura e traz, às vezes, mais conforto para o paciente. Ela vem em cores diferentes, exatamente para a gente conseguir identificar os tipos de insulinas diferentes, tá bom? A escolha da agulha também é uma coisa fundamental, que nós temos que ter muito cuidado, tá bom? Na verdade, a recomendação atual é que se use em crianças ou adulto as agulhas curtas, não precisa. Existem estudos mostrando que a epiderme e derme chega no máximo 3 milímetros. Então, uma agulha, por exemplo, uma agulha de 4 milímetros, ela facilmente vai chegar no subcutâneo, que é o local adequado para se aplicar. Tá? A via de aplicação, usualmente, o nosso paciente que vai estar em casa fazendo a autoaplicação vai ser subcutânea. Aqui a gente tem um desenho, eu acabei de falar. Externamente tem a epiderme, logo abaixo a derme e o subcutâneo, que é lá na gordurinha, onde eu preciso levar esse medicamento, tá? E a extensa rede de capilares vai possibilitar a absorção gradativa dessa insulina. Já a intramuscular e endovenosa são situações emergenciais em ambiente hospitalar. A prega e o ângulo de aplicação. As agulhas menores de 4 a 5 milímetros, ela serve para todos os indivíduos, tá? Dispensa a prega, exceto em crianças menores de 6 anos, e eu vou fazer um ângulo de 90 graus. Já de 6 milímetros, também pode ser usada para todos os indivíduos. A prega é indispensável, eu preciso fazer a prega e manter um ângulo de 90 graus para o adulto e 45 graus para crianças e adolescentes, ok? 8 milímetros não está indicada para criança e adolescentes, apenas para adulto, e eu preciso fazer a prega, tá bom? E vai ser um ângulo de 90 graus, e se esse adulto for muito caquético, emagrecido, eu vou precisar até usar um ângulo de 45 graus. Já a agulha maior, de 12 a 13 milímetros, ela não é adequada para aplicação de insulina. Mas, se for realizar, eu preciso realizar a prega, não posso dispensar, e aí eu vou ter um ângulo de 45 graus e não 90 graus como está aí. Eu vou ter que fazer um ângulo de 45 graus, ok? Locais para aplicação e velocidade de absorção. Eu tenho aí alguns locais sinalizados nesse desenho, tá? A velocidade de absorção das insulinas humanas é discretamente maior quando elas são injetadas nessa ordem abdômen, seguida de braços, coxas e nádegas, ok? Então, no abdômen vou ter uma absorção maior, depois no braço, coxa e glúteo. O local de injeção deve estar livre de alterações, lipodistrofia. O que é isso? Aqueles nódulozinhos, aquele endurecimento, tem que estar livre disso, tá bom? Não pode ter edema, inflamação ou nenhuma infecção no local. Caso tenha essas alterações, eu preciso buscar um outro local para aplicar, certo? E esse rodízio ele é
fator decisivo para o controle insulínico. Muitas vezes o paciente melhora o controle insulínico dele só de começar a fazer esse rodízio, tá bom? E aí a gente tem a Sociedade Americana de Diabetes, que recomenda a aplicação em um local por semana. Eu escolho o abdômen, por exemplo. Eu não vou aplicar 3 a 4 centímetros do abdômen, que é uma área muito vascularizada, mas eu posso aplicar em cima, embaixo e dos lados, tá bom? Na coxa, e lembrando que no braço é na parte posterior. Então, é recomendado que seja feita 7 aplicações em cada sítio, tá bom? E depois fazer o rodízio. Aqui é somente para mostrar uma criança aplicando e as formas que a gente tem, porque a maior dificuldade das pessoas é fazer a aplicação no braço, porque é na parte posterior, então precisa da orientação de um profissional para treinamento. E, obviamente, aplicando insulina, lava as mãos. E essa diretriz, ela recomenda fazer a antisepsia da pele, usar o álcool a 70%, esperar secar e fazer também a asepsia da borracha do frasco, tá bom? Porque até então a gente tinha algumas recomendações, que se a pele estivesse limpa não precisaria, mas essa diretriz traz essa orientação de manter a asepsia da pele. Apliquei, mantenho a agulha no local, o êmbolo apertado e espero de 5 a 10 segundos. Mistura de insulina, quem faz usar sempre agulha acoplada, tá bom? Primeiro eu preciso aspirar a regular, tá bom? Para depois aspirar a NPH. Isso aí merece um vídeo exclusivo para mostrar a explicação. Eu não posso contaminar, então eu sempre aspiro primeiro a regular para depois aspirar a NPH. O descarte, isso aí é um lixo doméstico, não é um lixo doméstico, é um lixo hospitalar, não é doméstico, é hospitalar. Então eu preciso juntar no recipiente de paredes rígidas. Antes de encher, eu fecho, identifico e levo num centro de saúde, pelo menos em Belo Horizonte. Nós não temos tido problema. Os meus pacientes todos fazem isso e o centro de saúde aceitam para fazer essa coleta especial, ok? Eu espero que tenha sido útil, que vocês possam ter assimilado, porque isso é extremamente importante. Vocês podem sugerir para as pessoas, para os pacientes de vocês, para os leigos. É um direcionamento para o tratamento devido às altas falhas que eu tenho observado no dia a dia. Então, espero que vocês gostem, curtam e compartilhem.